Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, o que é um hidrocarboneto? Você escuta muito falar sobre hidrocarboneto, né? A gente precisa entender lá nos conceitos de química, a gente tem que voltar um pouquinho lá no nosso ensino médio. Então, hidrocarbonetos são moléculas constituídas por carbono e hidrogênio, com átomos unidos por ligação covalente, do tipo simples, dupla ou tripla. Formam moléculas apolares e se unem por ligação tipo dipolo induzido. Putz, o que você quis dizer aí? Esse é o conceito químico de um hidrocarboneto, ok? Esses compostos orgânicos, eles estão muito presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Seja no combustível, seja na vela, seja no gás, tá? Seja no pneu que está do seu veículo, seja no silicone que você passa no painel do carro, que você passa numa bancada, tá? Vale destacar ainda que a tetravalência do carbono permite que você tenha uma cadeia diversificada. Por isso que nós temos diversos tipos de hidrocarboneto. Hidrocarboneto aromático, cíclico, polivão não sei o que, outro mais não sei o que lá. São vários hidrocarbonetos, tá? Alifáticos e por aí vai. Então, o que a gente precisa nos atentar? As normas de segurança atuais, a NR11, anexo 11 e o anexo 15, traz para a gente conceito de hidrocarbonetos e traz também agentes ligados a hidrocarbonetos aromáticos, tá? E o que é o hidrocarboneto aromático? É aquele que na sua composição tem um benzeno, tem um anel benzênico, tá? Então, a primeira coisa que é importante dizer é que nem todo hidrocarboneto é aromático. Tá? Existem hidrocarbonetos que não se enquadram nessa categoria. E, aliás, são vários. Tá? Agora, ô Julião, todo hidrocarboneto ele é insalubre? Uma boa. A pergunta que não quer calar, né, Tiagão? Na verdade, assim, não existe uma resposta direta e única para isso. É o que a gente falou, né? Será que a gente vai trazer mais soluções ou mais dúvidas aqui para vocês, né? Mas não existe uma resposta direta e única para isso, ok? Precisa checar a legislação, tá? Posso ter, por exemplo, um hidrocarboneto lá no anexo 11 da NR15? Sim, podemos ter vários, né? E aí aqui a gente traz alguns como exemplo, ciclohexano, etilbenzeno, tolueno, xileno, né? Principalmente esses dois, tolueno e xileno, né? Eles são muito vistos em outros lugares, mas sim, eles estão também presentes lá no anexo 11 da NR15, tá? E quando a gente fala de anexo 11 NR15, são agentes que possuem limites de tolerância, né, estabelecidos e devem obrigatoriamente serem avaliados quantitativamente, ok? Essa análise pelo anexo 11 não é qualitativa, ela é quantitativa, né? Qualitativo é o anexo 13, nosso amigo anexo 13, daqui a pouco a gente já fala sobre ele, tá? Então, somente será, e isso é importante, não é só porque está no anexo 11 que é insalubre, não é só porque está no anexo 13 que é insalubre, não é só porque está nos 13 anexos da NR15 que é insalubre, ok? Então, somente será insalubre se tiver acima do limite de tolerância para esses agentes que são quantitativos, é claro, e sem a proteção adequada, ok, pessoal? Então, a gente precisa lembrar da proteção, não esquecemos disso. O título da live é Exposição a hidrocarbonetos e a insalubridade. Então, a gente já entendeu o que é um hidrocarboneto, já começou a explicar ali, né, Ju, que ele pode estar no anexo 3, que ele pode estar no anexo 11. Agora, vamos ver o que a legislação fala sobre exposição. Tá? A gente começa lá na CLT, na raiz das normas. Tá? Então, o artigo 190 da CLT fala o seguinte: o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres, adotará normas sobre critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Então, a CLT determinou então que o Ministério do Trabalho venha regulamentando isso e trazendo todos esses conceitos, dentre eles, o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Então, tá lá. A NR15 vem normatizando isso, então. O anexo 11, o primeiro item dele fala o seguinte: nas atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos, a caracterização da insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados os limites de tolerância constantes do quadro 1 deste anexo. O que isso tem a ver com o tempo de exposição? O quadro 1 do anexo 11 diz que a exposição dos colaboradores são para até 48 horas semanais.
Então, se você sair daqui agora, olhar lá no NR15, no anexo 11, lá no quadrinho, na coluna onde tem os limites de tolerância, está lá para exposições de até 48 horas semanais. Então, não importa se o cara fica exposto 5 minutos por dia a uma concentração acima do limite de tolerância. Se tiver acima do limite de tolerância e não tiver proteção, é insalubre. Por quê? Porque é até 48 horas semanais, tá? Já nós temos o anexo 13, também no seu primeiro item fala: relação das atividades e operações envolvendo os agentes químicos, consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, excluam-se desta relação as atividades ou operações com agentes químicos constantes nos anexos 11 ou 12. Então, aqui nós temos 3 coisas importantes. A primeira delas, se eu tiver um agente químico, falando de hidrocarboneto, por exemplo, se eu tiver um hidrocarboneto que ele consta no anexo 11 e que ele consta no anexo 13, a avaliação é pelo anexo 11. Está escrito isso claramente. Exclua-se dessa relação atividades ou operações com agentes químicos constantes no anexo 11. Ok? Segundo ponto importante, o anexo 13 não estabelece tempo mínimo ou máximo de exposição. Portanto, fica a critério do julgador, fica a critério do profissional. Será que uma atividade de, por exemplo, pintura pistola de 5 minutos por semana, numa condição ali de exposição a um agente exclusivo do anexo 13, gera insalubridade ou não? Nós temos um meio técnico, as convenções de atividades eventuais, intermitentes, permanentes, que você pode aplicar aqui, pode e deve. Tá? Porém, o terceiro item desse anexo é que ele é extremamente subjetivo. Eu entendo uma coisa, o Júlio entende outra, o Ronan, que está aqui, entende outra, o José Carlos outro, ele era outro e por aí vai. Tá? Tudo aquilo que é muito abrangente tem N opiniões e conceitos diferentes. Bom, pessoal, o que analisar então, quando a gente se depara com o hidrocarburo? O ponto importante é o seguinte, vamos lá. A gente precisa separar aí se ele está no anexo 11 ou anexo 13. Então essa já é a primeira grande dica. Parece ser, para muitos talvez essa dica é básica, né, Tiagão? Mas assim, pessoal, tem muita gente que confunde isso. Muita, mas é muita gente mesmo. Então o primeiro ponto é esse, separar, Está no anexo 11 e no anexo 13. Vamos lá falar então primeiro se esse agente ele estiver no anexo 11, tá? Como que eu sei disso? Se ele vai estar no anexo 11 ou no 13? Onde é que fala isso? Na norma, né? Sim, o anexo 13 até detalha um pouco ali, o anexo 11 também, mas como que você está diante de um agente, você tem um produto químico, você não sabe ali de bate-pronto se ele está no anexo 11 ou 13. Então nós temos as nossas amigas FISPICs, as fichas de informação de segurança de produto químico, então elas devem ser consultadas para você entender qual é a composição química daquele agente, fazer a consulta do número CAS, avaliar as propriedades do agente, justamente para você entender como que aquele produto químico é composto, ok? Sim, ele está presente no anexo 11, você fez a leitura da FISP, identificou, comparou com o anexo 11, ele está lá, o agente está lá, então você precisa fazer a avaliação quantitativa desse agente, ok? Lembrando, é claro, seguindo a metodologia correta. Não, ele não está lá no anexo 11, aí sim você parte para o 13, tá? Então, anexo 11, não está no anexo 11, você parte para o anexo 13, tá certo, pessoal? E aí é o mesmo esquema no anexo 13, tá? Você faz a avaliação da FISP, consulta o número CAS, Só tem um detalhe. Eu achei aqui o agente, o agente está na FISP aqui e ele está lá escrito, está escrito no anexo 13, Hoje em dia a gente tem preguiça, de às vezes ler, principalmente quando é PDF, consultando na internet, A gente dá o Ctrl F ali, Dá um comando, acha a palavrinha, encontrei a palavra, tá aqui, tá aqui o agente, Hidrocarboneto, tá aqui. Mas no anexo 13 a gente precisa confrontar também as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. No caso das perícias, pelo reclamante, é o nome que a gente dá ao trabalhador, Reclamante, reclamada. Então, esse é um detalhe importante, tá? Precisa verificar a atividade desenvolvida. Pessoal, não leve a mal quando eu estava citando a questão da norma em PDF ou na internet, Porque eu sou daquela época lá do livro, Do livrão da NR, Assim como nossa amiga Edivaldo que está assistindo a gente aqui, o Thiago também é dessa época, Não, eu já sou da época digital. Então, naquela época, a gente tinha que realmente folhear, Era folheando, lendo até achar a resposta, Era bom, foi bom porque a gente lia muito e aprendia, sem dúvida.
mas a tecnologia está aí para nos ajudar, mas é importante ter esse, né, esse ponto de atenção, tá? Lá no início do anexo 13, ele fala lá mais ou menos assim, né? A relação das atividades e operações envolvendo agente químico, etc, 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 tá? Então, importante se atentar às atividades. E não é porque ele está no anexo 13 que é insalubre, como eu já falei, né? A gente também precisa avaliar as medidas protetivas, certo, Tiagão? Exatamente, Julião, exatamente. Tá? Então, complementando, é necessário, é essencial, quando você estiver fazendo uma verificação do agente químico pelo anexo 13, analisar todas as atividades e operações e determinar a aplicabilidade do caso, porque às vezes não se enquadra. Tá? E outro ponto importante, todo título da categoria dos agentes, por exemplo, do hidrocarbonetos, do fósforo, e dos outros demais, você tem o título e você tem as classificações. Então, as atividades e operações de grau máximo, depois as atividades e operações de grau médio, e quando se aplica as atividades e operações de grau mínimo. Então, não é porque é um hidrocarboneto que está sem proteção que vai ser sempre grau máximo. Muito cuidado com isso, pessoal. Muita gente me liga, Julião, falou, Tiago, atividade assim, 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 é insalubre? É grau máximo? É grau mínimo? Não dá para poder identificar isso de uma vez, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a atividade, a operação e determinar a aplicabilidade para aquele caso. Né? E quando é insalubridade de grau máximo? Nós temos algumas atividades e operações também, não são todas. A primeira delas, destilação do alcatrão da hulha. O que é isso? É um processo onde você faz a destilação também de óleos, né? Você vai fazer a destilação do alcatrão e vai separar em óleo leve, óleo médio, óleo pesado, piche. Então, é uma atividade que você encontra em refinarias. Destilação do petróleo, mesma coisa. Você vai pegar o petróleo bruto e vai fazer o processo de refinação dele. Vai extrair dentre as coisas o diesel, por exemplo, o xisto e outros itens a mais. Então, é encontrado também no refino. Agora, nós temos um extremamente polêmico, que é o terceiro parágrafo, que esse aí é o que todo mundo quer enquadrar tudo quanto é tipo de situação de hidrocarboneto dentro, que é o manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina e outras substâncias cancerígenas afins. Então, esse parágrafo, ele dá muita margem. Se a gente for falar assim, Julião, vamos ficar discutindo só isso aqui. É 1, 2 lives tranquilas. Por quê? Porque tem gente que fala assim, mas óleo mineral, como tem lá escrito outras substâncias cancerígenas afins, eu tenho que considerar só o óleo mineral, o óleo mineral bruto, o óleo mineral que não foi altamente refinado. Outros vão dizer o seguinte, aonde está escrito isso na norma? Não fala, lá fala óleos minerais. Então, tanto faz se é altamente refinado, se não é altamente refinado. Outros falam, parafina. Não, mas beleza, parafina que ele está dizendo aqui, qual parafina que é? Aquela que a gente queima na vela? Então, se for assim, o santuário lá da Basílica de Nossa Senhora Aparecida é um puro... Tem que pagar insalubridade para o Papa. E para todo mundo que vai lá. Enfim, mas está lá escrito. Tá? O betume. Então, se eu estou trabalhando com massa asfáltica, tem aplicação de betume. São situações, pessoal, que realmente a norma, ela deixa... Não é nem um rombo, né? É uma janela gigantesca, né? Estou dizendo, é quase uma estratosfera, um buraco gigante, né? Então, esse eu digo para vocês que é um dos tópicos mais polêmicos e divergentes do anexo 13. Por quê? Porque ele não define primeiro com clareza o que é manipulação. Vocês vão ver muito isso. Até tem um ponto aí, né, Tiagão? Existe até uma súmula, né, uma OJ, né? Deixa eu até dar rapidinho aqui, Tiagão. Existe uma OJ que fala sobre isso, né? Existe uma definição, sim, né? Mas ela é aplicável, na verdade, para óleos minerais. Deixa eu abrir aqui o caderno de súmulas e OJs, né? Mas não pode considerar OJ, não pode considerar a súmula. Pessoal, estamos trazendo para vocês informações, né? Aquilo que a gente fala para os nossos alunos no curso de perícia. Lá sim a gente consegue detalhar bastante esse tema, a gente consegue discutir. Tivemos uma aula semanas atrás exatamente sobre esse assunto, né? Foi 1h30, 2 horas de muita discussão especificamente sobre isso, né? Foi bem legal. Mas são informações que a gente traz, né? E aí cada profissional precisa também ter sua convicção técnica, tá?
Bom, a OJ aqui, Tiagão, é a OJ, para quem quiser anotar, pessoal, OJSD 171, tá? Ela fala assim, ó, adicional de insalubridade, óleos minerais, sentido do termo manipulação, tá? Então, é uma OJ que explica esse termo manipulação, mas no caso específico de óleos minerais. Para efeito de concessão de adicional de insalubridade, não há distinção entre fabricação e manuseio de óleos minerais, tá? Eu vou copiar aqui esse texto, vou jogar nos comentários aí para quem quiser depois dar uma lida com calma. Tá lá no caderno de súmulas, você encontra isso, tá? Exatamente. Então, ele não define com clareza o que é manipulação, também não define que nível de óleo mineral nós vamos considerar para ser insalubre ou não, e ela também não explicita se deve considerar apenas os componentes cancerígenos desses agentes ou não. Porque muita gente fala assim, mas beleza, o finalzinho da norma que fala lá, ou outras substâncias cancerígenas e afins, está dizendo que é para todos aqueles outros itens. Tem gente que fala, não, é só ali para parafina e outras substâncias cancerígenas. Então, acaba virando uma confusão de interpretação técnica, de uma interpretação ortográfica, né, de português, e de uma interpretação jurídica. Então, é uma norma que tem 3 viés e ela é extremamente complicada e difícil de você estabelecer um norte. Muito diferente de ruído. Acima de 85, sem proteção, utilizando o Q5, é insalubre. Qualquer um que discordar disso tá com conceito defasado. Mas já aqui, não. Entra também outras discussões. Aparelho, né? Mas, enfim, é assunto para outra aula, né, Tiagão? Mas assim, de fato, né? Os agentes que são quantitativos, né, Tiagão, é menos difícil. Não vou falar que é mais fácil, não, mas é menos difícil, né, ter essa conclusão, né, sem dúvida. Exato. Bom, dando sequência, ok, Tiago? Isso aí. Dando sequência no assunto, né? O anexo 13 ainda traz lá, fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados, derivados halogenados e outras substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos. E ainda tem isso, tá, pessoal? Existe o hidrocarboneto aromático, existe hidrocarboneto cíclico, tá? Existem outros hidrocarbonetos também, como é o caso dos hidrocarbonetos alifáticos, enfim, o assunto é gigante, como a gente já mencionou, né? Nesse caso aqui da fabricação desses produtos, né, tá bem claro que é um processo de fabricação. Ele não está falando aqui fabricação e manipulação, né? Fabricação, tá? Continuando, né? Pintura pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos, ok? Aromáticos. Então, isso aqui, esses componentes, né? Eles podem ser encontrados em qualquer atividade de pintura com tintas epóxi. Né? É muito comum encontrar, né, tintas epóxi em pinturas automotivas, pinturas industriais também, tá? Mas lembre-se, né, lembre que a gente precisa checar se esse agente está estabelecido lá no anexo 11, né? Se ele tiver, então a gente precisa priorizar ele lá no anexo 11 para depois checar ele aqui no anexo 13, tá bom? Comentário do Elier, né? E pintura pistola. Pintor vive pedindo insalubridade. Com certeza, tá? Só que antes de você definir, isso aí até era um cliente que a gente atendeu esses dias para trás, foi dessa forma. Muita gente fala, inclusive perito erra muito nisso, tá? Uhum. A pintura pistola é insalubre ao máximo. Nem olha a FISP do produto. Nem quer saber qual é o tipo de tinta, tá? Viu que é uma tinta à base de hidrocarboneto, enquadrou. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque lá no comecinho, quando a gente começou a live, a gente falou que quando você tem um agente que ele está presente tanto no anexo 11 quanto no anexo 13, você precisa fazer avaliação, né? O que vale é o que está no anexo 11. Então, pessoal, se você chegou numa empresa para fazer seu laudo de insalubridade, verificou que existe um agente químico que está nos dois, você tem que fazer avaliação quantitativa, você tem que pegar lá a sua bomba gravimétrica, seu amostrador, fazer toda a parte de higiene ocupacional e obter aquele resultado, tá? Nem tudo que é pintura pistola vai enquadrar automaticamente como insalubre em grau máximo, tá? Boa. E aí nós temos também agora, né, Julião, os insalubres em grau médio, tá? Então, o que seria um grau médio voltado para hidrocarboneto? Emprego de defensivos organoclorados, o DDT, o DDD, o metoxicloro, o BHC,
e seus compostos isômeros. Então, nós estamos falando aqui de aplicação de defensivos agrícolas da categoria dos organoclorados. Tá? Temos também os empregos de defensivos derivados do ácido carbônico. Tá? O ácido carbônico, pessoal, como o nome apenas ácido carbônico, ele não é muito longe de você. Tá? Você não vai encontrar ele só na lavoura. Pra vocês terem uma ideia, a refrigerante coloca ácido carbônico na sua composição. Então eu estou tomando um defensivo agrícola. Não, cuidado. Tá? Existem hidrocarbonetos, inclusive, que nós ingerimos. Existe óleo que você passa na pele. Tá? Então, nem tudo que é hidrocarboneto, nem tudo que é óleo faz mal. Nem tudo que é ácido carbônico faz mal. No caso, ele está dizendo que é um derivado do ácido carbônico. Então, o defensivo agrícola derivado do ácido carbônico são os defensivos denominados também de carbamatos. Estes, sim, são altamente tóxicos. Tá? E também temos o emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos, que são os homólogos de anilina. O que são isso? São substituições que são feitas ali na cadeia do hidrocarboneto, onde você tira um e coloca uma anilina. Né? Então, deve ser analisado o QES desse agente, tá? Químico, porque você pode encontrar ele em vários meios de trabalho. Você encontra homólogos de anilina, por exemplo, em pigmentos, em corantes, na indústria têxtil, farmacêutica, de cosméticos, tá? Então, dependendo na questão da fabricação, você pode ter esse tipo de exposição. Temos aqui alguma coisa? Betume. Deixa eu colocar aqui. Sobre o betume, precisa avaliar fumos asfálticos e ainda uma prova técnica de presença ou não do hidrocarboneto? O maior medo de todos é o benzeno. Muita gente tem medo do benzeno, Diego. Muita gente, tá? Só que vocês estão vendo aqui que até agora a gente praticamente nem falou de benzeno. Uhum. Então, existem hidrocarbonetos que se aplicam em vários itens. E o fumo asfáltico, ele é importante sim ser avaliado. Mas não se limita a isso, tá? Você tem que avaliar a exposição, o breu, o betume, o antraceno, tá? São agentes que estão presentes também no asfalto. Perfeito. Pessoal, dando sequência, temos mais... Última parte aqui que a gente destacou para vocês, né? Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Esse aqui dá o que falar, não dá, Tiagão? Esse aqui dá o que falar, pessoal. Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Esse aqui realmente é uma discussão muito grande, né? Emprego de cresol, naftalene e derivados tóxicos. Isso geralmente é encontrado em desinfectantes e naquele processo de fumigadores, né? Inclusive, a gente até fez uma live a respeito desse assunto relacionado a fumigadores, ao processo de fumigação. Fabricação de resinas sintéticas também é comum encontrar essas substâncias, cresol, naftaleno e esses derivados tóxicos, tá? Vamos lá, emprego de isocianatos na formação de poliuretanas, que são aquelas lacas de desmoldagem, né? Lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas, tá? Essas lacas, pessoal, tipo, como é que explica, né? É tipo uma espécie de uma goma, né? Que auxilia, né? Que ajuda no processo de desmoldagem, tá? E por último aqui dos itens, fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos, né? Aí fica um pouco mais genérico, né? Exatamente. E tem mais produtos também, né, Juliano? Nós temos não acaba não. Fabricação. Aí aqui o que é importante, gente? Quando a gente está colocando esses textos aqui, ó, vocês vão ver que tem textos que falam que é emprego, tem textos que falam que é fabricação. Você tem que diferenciar isso na sua análise, tá? Nesse caso, por exemplo, fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, cola, artefatos, ebonite e outros mais aqui, à base de hidrocarbonetos. Então, aqui não está dizendo se é aromático, se é alifático, se é qualquer outro aí, não estou lembrando aqui agora. Então, é hidrocarboneto, certo? Então, fabricação de qualquer um desses tipos de componentes à base de hidrocarboneto pode gerar insalubridade de grau médio. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão. Nebulização. Importantíssimo.
O diesel aplica-se se for feito sob pressão. Tá? Então, se você colocar lá um potinho de diesel e aplicar ele com ar comprimido para poder jogar ali num motor, por exemplo, numa peça, existe a aplicação ali, a possibilidade do adicional de insalubridade. Se eu tenho um potinho de diesel e lavo com pincel, não está previsto na norma. Tá? Ah, Tiago, mas como assim? Lá está falando, ó, emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou limpeza de peças. O Júlio acabou de ler. Hidrocarbonetos lá aromáticos. Pega a FISP do seu óleo diesel e verifica se ele é um hidrocarboneto aromático. Se ele tiver algum componente de hidrocarboneto que seja aromático, é porque ele é um diesel contaminado. Ele é um diesel que tem algumas impurezas. Então, no máximo, como impureza. Mas ele não necessariamente é aromático. O que é aromático é a gasolina. Tá? E pintura pincel com esmalte, tintas e vernizes contendo hidrocarbonetos aromáticos. Mesma coisa. Tá? Então, pintura pistola com solventes ou componentes de hidrocarbonetos aromáticos gera insalubridade em grau máximo. Pintura pincel gera insalubridade em grau médio. Pode vir a gerar, né? E, gente, pode parecer poucas as atividades, tá? Mas quando você pega um anexo 13, onde ele coloca fulano de tal e seus derivados, Beltrano e seus derivados, ele abre um leque gigantesco de opções e oportunidades, tá? Então, essa abertura ela é muito grande. Então, quando a gente falar um hidrocarboneto e seus derivados, uma cadeia que deriva de hidrocarbonetos, ela é muito grande, muito mesmo. Então, você tem sempre que olhar essa questão. Tá, enquanto isso, eu vou trazer aqui uma dúvida. Vai lá. Do Elier, acho que não é nem Elier, né? DDVP, composição está na NR15. Sim. Se eu não me engano, ele é um organo fosforado, tá? Eu não lembro de cabeça aqui agora, mas ele é um defensivo agrícola, a gente só colocou aqui, usa a base de hidrocarboneto. Tá? O DDVP, se eu não me engano, ele é a base de fósforo, mas ele enquadra, sim, na insalubridade. Tá? Bom, acompanhei uma perícia aqui do Hélio. Acompanhei uma perícia em que o perito classificou a atividade de pintura com pincel como insalubre por falta de fornecimento de macacão Tyvek. Olha, isso é uma coisa importante, tá? Se nós estivermos analisando o anexo 13, o anexo 13 não se dá apenas por via respiratória, tá bom? Então, quando ele fala, por exemplo, lá de emprego de pincel, né, pintura pincel, pintura pistola, você tem que analisar o corpo como um todo, tá, Hélio? Não estou dizendo que ele acertou, porque ou que ele errou, não dá para fazer uma análise, né, em cima do seu comentário. Porém, o perito ele tem a obrigação de analisar também o contato pela pele, quando nós estivermos falando do anexo 13, tá? O Alessandro falando, o que dizer da benzina para limpar peças? Olha, Alessandro, a benzina, tá, ele também é um hidrocarboneto, tá? Só que ele não é um hidrocarboneto aromático. Então, você precisa verificar aonde ele se enquadra. Tá? Se eu não me engano, a benzina é um hidrocarboneto alifático. Não me lembro aqui agora de cabeça também, não guardo os nomes todos, mas você tem que fazer essa pesquisa. Se ele for um hidrocarboneto e lá no anexo 13 tiver alguma atividade que não especifique que é um hidrocarboneto aromático, tudo bem. Tá? Agora, se está dizendo que é limpeza de peças com hidrocarbonetos aromáticos, aí ele não enquadra. Tá? Por exemplo, nós temos lá emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpezas de peças. Se eu não me engano, a benzina não é um hidrocarboneto aromático. Posso estar errado. Tá? A gente pode consultar isso aí depois para responder. Ok? Deveria sim ele ter avaliado a FISPIC para verificar se tinha algum agente químico presente lá no anexo 11, por exemplo. Tá? Óleo diesel utilizado para lavar peças é bingo. Exatamente, Romano. Se estiver sendo utilizado com aspersão de ar, tá? Se estiver sendo sob forma de nebulização. Ok? Eduardo Honório, abastecimento de óleo diesel em gerador, como considerar se pode ser insalubre ou não? Abastecimento de óleo diesel em gerador geralmente é periculosidade, tá? Não necessariamente insalubridade. Então, a pergunta do Ciron, se o perito tem que ser obrigatoriamente químico. Não tem que ser químico não, tá, Ciron? O perito em segurança do trabalho, perito, não assistente técnico. O perito, ele precisa ter curso superior com ênfase na área de atuação, né? Então, geralmente aí é um engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Tem também os peritos que são os fisioterapeutas ou os ergonomistas, né? Para as perícias de ergonomia. Agora, o assistente técnico de segurança, tecnólogo e esses profissionais que eu citei também, tá?
Exatamente. Vamos lá. Tem mais perguntas aí, Júlio? Essa do Pedro aqui, você já fez? Do Pedro, se na FISPIC do Tiner consta mistura de solventes e tolueno, a avaliação deve ser pelo anexo 11 ou 13? Essa é fantástica, tá? Muita gente fica com essa dúvida. E agora, né? Tem lá, por exemplo, tem mistura de solventes, é uma opção, e tem tolueno. Mas poderia ter tolueno e poderia ter um outro agente que seja um hidrocarboneto aromático, mas que não esteja no anexo 11. O que você vai fazer? Aqueles produtos que forem presentes no anexo 11, você avalia pelo anexo 11. Os que não estiverem lá, você avalia pelo anexo 13. Então, você vai aplicar as duas normas. O que você não pode é fazer o seguinte: o tolueno, eu avaliei ele, deu abaixo do nível de ação ou abaixo do limite de tolerância, não enquadra para o anexo 11, mas aí eu vou analisar ele pelo anexo 13. Muito cuidado com isso, tá? Se tiver no anexo 11, encerra lá o Maria, tá? Então, se tiver mais de um componente, anexo 11 e o 13. Agora, Pedrão, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que usar, claro, o bom senso. Às vezes você vê uma FISP que está lá, tolueno 95%, aí tem dispersantes mais 3%, e vai descendo, tem 0,5% de um produto químico que esteja no anexo 13. Tá? Tem que usar o bom senso e a proficiência técnica para entender que um produto desse, diluído em demais condições, você não pode enquadrar, porque a predominância daquele produto é o tolueno, por exemplo.